A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, eu vou ler para vocês o Salmo 76, que é o título do Salmo, fala o Deus vencedor. E Deus pediu que eu lesse inteirinho esse Salmo para você, diante de uma vitória que Ele está trazendo para a sua vida. O Salmo em si, irmãos, já fala tudo. Eu não precisaria nem continuar pregando, nem explicando e nem entregando mais nada, porque o próprio Salmo já vai falar sobre a sua vitória. Então presta atenção na letra do Salmo, depois você reflita sobre esse Salmo, se você quiser ler, reler, porque é um Salmo bem poderoso. E aqui, diante da palavra desse Salmo, Deus já decretou sua vitória. A palavra de Deus, ela fala assim: Deus é bem conhecido em Judá, o seu nome é famoso em Israel, a sua casa está em Jerusalém, ele mora no Monte Sião. Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Deus, e como fosse grandioso quando voltastes das montanhas, onde derrotastes os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizeste conhecida a sua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta quando se levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados neste mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor nosso Deus o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos e enche de medo os reis da terra. Irmãos, aqui Deus está decretando a tua vitória. Ele manda dizer para você que Ele paralisou as obras do inimigo. Tudo aquilo que tinha sido feito, todas as lutas que você passou durante todo o ano, as dificuldades, os levantes, tudo aquilo que você viu que teve um atraso na sua história, Deus manda dizer para você: não importa a patente que seu inimigo tenha carregado. Ele já deu um breque em todos os teus inimigos, já entrou em todas as áreas que precisavam ser trabalhadas por ele para que você pudesse ter vitória. Porque agora está chegando uma grande transformação na sua vida. Vários movimentos Deus vai fazer para que muitas coisas comecem a caminhar de uma forma diferente. Só que para que isso acontecesse, Deus precisava tirar os impedimentos. Então todas as barreiras que o inimigo criou na sua vida até o dia atual, Deus manda dizer para você: eu quebrei todas, para que você pudesse ter vitória, para que você pudesse entrar, tomar posse daquilo que era seu. Então todas as dificuldades que você estava tendo, portas que você estava batendo, que não abria, portas que você estava esperando em Deus, que até então não estavam também sendo abertas, Deus manda dizer para você: agora o caminho vai estar livre, porque não terá força sobre a sua história mais. Então eu li para você aqui, no final aqui do Salmo, do verso 12, Deus fala assim: Deus humilha os governantes orgulhosos e Ele enche de medo os reis da terra. Então não tenha medo da patente, não tenha medo de nenhuma situação que você julgava ser maior do que o poder que você tem, as condições que você tem, porque isso para Deus não é nada. Quando Deus chega com a justiça dele, Ele não olha conta bancária, Ele não olha sobrenome, Ele não olha influência política, Ele não olha influências sociais, Ele não olha nada disso. O nosso Deus, Ele tem uma balança justa. Então Ele manda dizer para você que para que acontecesse algumas transformações no seu cenário, para que Ele chegasse com algumas vitórias, com algumas novidades para a sua vida, para que Ele fizesse muitas coisas caminharem, Ele precisava neutralizar o inimigo.
e ele neutralizou de um jeito. Depois você reflita sobre o Salmo, que o Salmo fala sobre isso. Os versos todos falam sobre o poder de Deus. Deus já neutralizou de um jeito que não vai ter como levantar sobre a sua história mais. Então o que você precisa agora fazer é acalmar o seu coração. Tem pessoas aqui que estavam aflitas. Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou resolver esse caso? Como que as coisas vão fluírem? Está tudo travado. Tudo aquilo que o inimigo estava trazendo como impedimento não existirá na sua história mais. Então, muitas coisas que Deus lançou na sua história, que aos teus olhos é impossível, e que não estava tendo condições de você viver, receber, caminhar, avistar, Deus manda dizer para você, uma vez que o inimigo está neutralizado, não tem como se levantar mais sobre a sua história. Agora as coisas vão caminhar, agora as coisas vão fluir. Agora Deus vai começar a colocar nas tuas mãos muitas coisas que Ele já projetou para você, que até então, se Ele colocasse antes do tempo, antes dele tirar o inimigo do teu caminho, correria o risco de você perder. Tem coisas que não estavam conseguindo nem chegar nas tuas mãos, porque o inimigo estava lutando com todas as forças para que você não fosse abençoado. Só que agora Deus tirou para que muitas coisas cheguem nas tuas mãos. E Ele manda dizer para você que não são pequenas coisas que Ele vai te dar. O que Ele vai trazer para sua história agora são grandes coisas, são grandes realizações, são grandes promessas que Ele te fez que até então você não estava tendo condições nem de viver, você não estava tendo recurso, você não estava tendo condições nem de avistar. Você já não estava nem sonhando mais, porque era muito grande aos teus olhos. E a sua condição atual e as dificuldades que estavam surgindo estavam desanimando você, minando as tuas esperanças diante daquilo que Deus prometeu. Só que agora as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir. Então deixa Deus trabalhar o teu caminho, deixa Deus criar as possibilidades. Todos os percursos que Deus vai fazer na sua história, o inimigo não terá força para impedir. Então, todos os lugares que você vai ter que ir, vidas que Ele vai cruzar, pessoas que Ele vai colocar no seu caminho para te ajudar, as conexões que Deus tem que fazer, não haverá mais impedimento. Porque Deus tirou a força do inimigo. Então, acalma o teu coração, porque enquanto a gente está sendo perseguido, irmãos, enquanto tem alguém, sabe, no nosso pé, criando situações constrangedoras, Deus não libera determinadas bênçãos. Eu vou te dar um exemplo bíblico para você não falar que eu estou falando heresia. Enquanto Deus não fez algo ao ponto de Saul parar de perseguir Davi, muitas coisas na vida de Davi ficaram travadas. E Davi teve que fugir dele porque a intenção de Saul era matá-lo. Então ele teve que ficar num processo ali de caverna, escondido, com bênçãos retidas, até Deus entrar e movimentar aquela situação de uma forma que ele conseguisse colocar Davi em segurança dentro daquele cenário novamente. Porque a intenção de Deus ali e a proposta de Deus na vida de Davi, a promessa que existia, era que ele fosse rei. Então, a perseguição era muito grande. Então, para livrar Davi de morte e de várias outras retaliações, Deus fez com que ele ficasse escondido. Foi um processo em que ele fugia, foi um processo em que ele se escondia, foi um processo em que Deus teve que dar a estratégia para ele se esquivar. Então, ele não teve uma vida da maneira como ele deveria ter. Mas diante da maldade do outro, muitas vezes nós passamos por processos como Davi. Você fica enclausurado em casa. Deus fecha a porta muitas vezes para você não sofrer nenhum dano diante da perseguição que você está passando. Deus vai fazendo com que a gente não frequente determinados lugares. Ele não permite que a gente vá em determinados lugares que nós somos convidados. Então ele vai nos podando de várias formas, mas não no intuito de nos humilhar ou de nos afastar da sociedade ou deixarmos a gente assim num processo de solidão profunda. Não é isso, mas é para nos livrar das armadilhas do inimigo. E Deus conhecia o coração de Saul e ele sabia o que Saul poderia fazer no sentido de matar Davi ou arquitetar coisas piores para poder tirar Davi do caminho dele, para que Davi não viesse, sabe, um dia tomar posse do trono dele. Porque na cabeça dele, Davi era uma ameaça. E tem hora que nós somos ameaça na vida de alguém que a gente nem sabe quem é. Às vezes são pessoas próximas que a gente às vezes até tem carinho. Mas a pessoa se sente ameaçada com a nossa presença. Ela se sente ameaçada com aquilo que nós somos em Cristo. Ela se sente ameaçada com a presença do Espírito Santo em você.
E Deus precisa nos proteger. Então ele vai nos afastando, muitas vezes, de pessoas que às vezes é da parentela, às vezes é pessoas que você cresceu, conviveu. Às vezes são pessoas que estão no seu trabalho, no corriqueiro, todos os dias, mas Deus te dá livramento dentro do ambiente que você está, para que você venha ter vitória lá na frente. Mas chega um momento em que Deus dá uma brecada. E quando Deus tira o inimigo, ele tira de um jeito que ele faz com que perca a força, tira todas as ferramentas de tortura que estão nas mãos dessa pessoa, que está sendo usada por Satanás, faz com que a pessoa não tenha mais recurso para te prejudicar, vai fazendo com que a pessoa vai perdendo as forças para que você possa caminhar e tomar posse daquilo que é seu. Então é esse momento na sua vida que você vai viver agora. O seu momento de plenitude, de uma batalha vencida, de uma guerra vencida. Porque você conseguiu passar pelo processo, você suportou o processo da humilhação, você ficou rente ali com Deus, você aguentou tudo, chorando, se arrastando, sofrendo as perseguições, passando por momentos de humilhações que muitas vezes você achou que você não ia aguentar, só que Deus, sabe, te sustentou ao ponto dele concluir aquela justiça que ele já havia prometido para você lá atrás, de tirar o inimigo, mas tirar de uma forma onde ele ficasse enfraquecido, para que aquilo que fosse teu chegasse nas tuas mãos. Deus não tem como entregar um relacionamento, restituir o teu casamento, se ainda existem ameaças que vai fazer com que essa aliança seja rompida. Então Deus precisa muitas vezes trabalhar o cenário, trabalhar todo o ambiente, para que você venha receber a sua aliança restaurada, mas que não corra mais risco. Então Deus sabe neutralizar o inimigo. Na vida financeira, a mesma coisa. Deus não vai colocar nada ou permitir que o inimigo levante aí ferramentas de tortura ou que monte situações ao ponto de você perder toda a restituição financeira que ele está trazendo para a sua vida, todas as negociações que ele está trazendo. Então existem várias situações e várias áreas da nossa vida que Deus precisa neutralizar o inimigo. Porque senão ele vem com força e ele faz com que a gente perca as nossas bênçãos. A nossa saúde principalmente. Porque tem coisas ao nosso redor que faz com que o nosso emocional abale e que a nossa saúde seja perdida. Os demônios vêm e nos tocam, criam situações constrangedoras, faz com que a gente, às vezes acontece até um acidente, pode ser até doméstico. E aí você fica com uma sequela que atrapalha toda a sua vida, você não consegue trabalhar e assim vira um inferno a sua história. Porém, Deus nos sustenta diante das armadilhas do inimigo. Mas ele vai quebrando todas as ferramentas de tortura que ele está usando dentro do nosso cenário para poder nos dar vitória. Então alegre o teu coração, porque agora é um momento de vitória, agora é um momento de Deus chegar e trabalhar o seu cenário com uma plenitude tão grande. E você vai ver que vai ser as coisas de uma forma tão fácil, porque antes estava tudo tão difícil, que agora as coisas vão fluir de uma forma tão fácil, vai ser tudo tão rápido, que tudo aquilo que ele travou durante 1 ano, travou durante 5 anos, 4 anos, Deus vai resolver em questão de dias. Então, toma posse dessa palavra, porque Deus está tirando de uma vez por todas aquilo que estava travando a tua história. Deus neutralizou o inimigo, não terá força mais sobre você. Você pode receber as bênçãos que Deus, sabe, já decidiu derramar na sua história, que não vai correr risco de perder. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquilo que Deus vai te entregar, ninguém vai ter poder para tirar. Aquilo que Deus está fazendo na sua história, ninguém vai ter o poder de atrapalhar. Então agora é hora de você sorrir. É hora de você caminhar tranquilo. É hora de você, sabe, confiar mais ainda no poder de Deus, sabendo que ele tem, sabe, poder para neutralizar o inimigo, tem o tempo certo para fazer todas as coisas abaixo do céu. Chegou o tempo de Deus te exaltar, chegou o tempo de Deus te entregar aquilo que ele já prometeu para você, que é seu por direito, mas de uma forma segura, tá? Então não tenha medo mais de porta fechada, não fique aí com seu coração, sabe, pesado, com medo das coisas não darem certo, porque tudo aquilo que estava neutralizando a tua caminhada, as realizações da sua vida, Deus está tirando. Já não existe, não tem força mais. Agora é só resultado de vitória. É ligação de vitória, é documento de vitória que você vai assinar, são negociações que agora vão dar certo. Aquilo que você tem que retirar num determinado lugar que você não estava tendo recurso para retirar, você vai retirar. Então são situações agora que vão começar a fluir na sua vida. Porque aquilo que o inimigo arquitetou e a força que ele tinha, ele não tem mais. Agora Deus já tirou. Então toma posse da sua vitória. Guarde essa palavra no teu coração e alegre-se.
que as coisas agora vão acontecer, as coisas agora vão surgir, as coisas agora vão funcionar, porque agora não vai ter mais impedimento. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa batalha, Senhor, por essa guerra vencida, que só o Senhor poderia ter tirado todo esse emaranhado, todos esses demônios do nosso caminho. Nós agradecemos por todas as portas de bronze, o Senhor ter destruído, por todos os grilhões de ferro, o Senhor também ter destruído, por tudo aquilo que estava atrapalhando a nossa caminhada, trazendo impedimento para a nossa vitória, que o Senhor, sabe, tenha destruído de uma forma tão sobrenatural que não terá força mais sobre a nossa história. Nós agradecemos ao Senhor. Pai, que o Senhor venha nos dar livramento, que o Senhor venha nos dar sabedoria diante dessa caminhada, que o Senhor venha fazer com que tudo flua de uma forma bem suave, que seja tudo tranquilo, que seja tudo honesto, que seja tudo de uma forma segura, e que o inimigo, Pai, não tenha força de forma alguma mais. Nós acreditamos na sua palavra para se levantar contra o teu povo. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que está por vir, por todas as bênçãos que o Senhor vai derramar antes ainda desse mês terminar. Nós agradecemos ao Senhor por todos os milagres que estão surgindo, por todas as oportunidades, por tudo aquilo que é nosso por direito, que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Nós agradecemos no nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, porque agora as coisas vão acontecer de uma forma tão sublime que você vai ver que realmente é o trabalhar de Deus. Deus já movimentou tudo que você possa imaginar e aquilo que você nem imagina para poder te dar vitória. Tudo aquilo que era ferramenta de tortura. Tudo. Em termos de documentação, pessoas, condições, leis. Eu não sei o que você estava precisando, o que estava atrapalhando a tua vida. Burocracia, tudo aquilo que era ferramenta de tortura, que estava impedindo a tua vitória de chegar nas tuas mãos, de Deus entrar no seu cenário e fazer uma grande obra, Deus tirou. Não sei se é Penina, se é Dalila, seja lá o que for. O inimigo aí que tenha se levantado, a ferramenta de tortura que Satanás estava usando, Deus tirou todo o impedimento. Agora é a hora de assinar, agora é a hora de Deus colocar senhas nas suas mãos, agora é a hora de você, sabe, tomar posse de vitória, agora é a hora de porta aberta, agora é a hora de possibilidades, agora os nãos que você estava escutando, você vai receber vários sims, vários recursos que você estava buscando, agora você vai ter, matéria-prima que você precisava, agora vai aparecer, porque Deus vai fazer com que se concretize nas suas mãos, vai colocar aquilo que você precisa para as coisas poderem fluir, andar, acontecerem, existirem. Então, acalma, porque quando Deus chega para operar o impossível, quando Deus chega para fazer o sobrenatural, Deus chega e Ele coloca o inimigo, sabe, faz voltar para o inferno, destrói, Ele muda tudo de lugar para que a gente venha ter a nossa vitória. Então, guarda essa palavra no teu coração, descansa em Deus, sabendo que agora as coisas vão fluir. Não pense negativamente mais. Tem pessoas aqui que estavam, sabe, angustiadas, você não comia, você não dormia, desesperado, como que você ia resolver determinadas coisas, porque as portas não se abriam, porque havia impedimento. Pessoas aí estavam sendo verdadeiros demônios nessa terra, atrapalhando o seu caminho. Deus já tirou tudo isso. Você vai ver que nada disso existirá mais. Agora as ligações que você vai receber, mensagens aí por e-mail, eu não sei como que Deus vai fazer essas comunicações com você, mas vai chegar agora só notícia de vitória. Agora é hora de realização, agora é hora de você tomar posse, sabe, daquilo que te pertence, que o inimigo não terá poder mais para tirar. E não tenha medo de receber nada das mãos de Deus, não tenha medo quando você receber de perder, porque isso não acontecerá, tá? Deus está cuidando de tudo. Tudo aquilo que Deus nos dá, irmãos, por maior que seja aos nossos olhos. Ele pode te dar uma casa, sabe? Ele pode te dar uma mansão aí de 1.200.000, 1,5 milhão. Ele te dará condições de manter essa casa. Se ele te der um carro, pode ser o carro que for, ele te dará condições de manter. Deus não dá nada para os teus filhos ao ponto de passar vergonha. Deus não faz nada pela metade. Por isso que o processo é demorado, porque tudo aquilo que Deus concretiza na nossa vida é algo seguro. E Ele não vai dar, por exemplo, Ele poderia te chegar e te dar um carro, te dar uma moto. Aí quando Ele for te dar essa moto, se Ele não te der o recurso primeiro financeiro para você manter, você não terá condições de ficar com aquilo por muito tempo. Então Ele faz toda uma estrutura para que você tenha condições financeiras, para depois Ele colocar a moto nas tuas mãos, para que você venha, sabe, usufruir daquilo que Ele está te dando.
para que aquilo seja uma ferramenta de bênção nas suas mãos, para que aquilo você consiga manter. Então, tem processos que a gente não entende, porque você olha o objetivo. Eu quero isso, mas para você querer isso, ele tem que te dar recursos para você manter aquilo. Então, o processo às vezes é um pouquinho longo, demorado aos nossos olhos, mas ele está abrindo todo um leque para na hora que ele chegar com as bênçãos, você ter condições de manter. A mesma coisa é o filho. Ele não vai abrir sua madre, abrir, sabe, a sua madre, fazer você gerar uma criança se você não tem condições de educá-la, se você não tem condições de dar uma boa alimentação, se você não tem condições de dar boas roupas, um teto. Ele não vai ficar fazendo essas coisas, né? Porque Jesus está aí, irmãos, para quem quer aceitá-lo. Alguns aceitam e outros não. Então, os que não aceitam padecem, os que não aceitam pagam um preço muito alto. Mas aqueles que aproveitam a oportunidade que Deus dá, da pessoa estar na presença dele, ele tem como filho. São aqueles que se entregam, são aqueles que realmente estão com ele, renunciam à vida para viver a vida que Deus tem para ele, para ela. Então Deus vai cuidando do seu povo, Deus vai suprindo. Mas tem pessoas que infelizmente não querem saber de Deus. Tem pessoas infelizmente que preferem pagar o preço, então levam uma vida difícil, uma vida complicada. E nós não podemos comparar a nossa vida com a vida dos outros. E nós não podemos julgar a vida de ninguém. Nós temos que cuidar da nossa cruz e ajudar aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para que nós possamos ajudar. Então a gente tem que estender as mãos para quem precisa, fazer aquilo que Deus está pedindo, acalmar o nosso coração sabendo que a nossa cruz Deus está cuidando e que cada um tem uma história com o Senhor. E aproveitar esse momento em que você está na presença de Deus, porque isso é único. E fazer com que os seus dias com Deus se tornem a cada dia que passa, sabe, dias melhores, porque a vida com o Senhor é uma construção. Você tem que construir essa intimidade com Deus. E assim Deus vai cuidando dos seus. Então ele manda dizer para você que todo o processo de sofrimento que você passou, você vai ver que não é em vão. E o tempo que você vai viver agora, nas realizações que ele tem para fazer na sua história, você vai entender o processo que você viveu. Nada melhor do que o tempo para a gente ter compreensão dos processos. Aí você vai entender tudo aquilo que Deus fez na sua história, por que demorou, por que ele fechou algumas portas, por que ele abriu outras, por que ele afastou alguém, por que ele trouxe alguém. Agora você vai começar a entender muitas coisas, tá? Então agora o que Deus vai te entregar é de uma forma segura, de um jeito que Satanás não levantará mais contra a sua história, ele não terá poder sobre a sua vida. E agora o que Deus vai te entregar é para você usufruir, é para você viver, é para você ficar aí de posse de vitória, é para você ter paz, é para você ter alegria. Então alegre teu coração aí, porque é o momento agora do nome de Deus ser glorificado na sua vida, que é o mais importante. E é o momento de você tomar posse da sua vitória. Então alegre teu coração. Daqui a pouco você vai ter compreensão de tudo e você só vai agradecer. Você vai agradecer muito ao Senhor por todo o processo que você passou. Porque você vai ver que diante do processo existiram inúmeros livramentos que você até então desconhecia. Tá? Toma posse aí dessa profecia, aguarda, porque esses dias aí que estão chegando serão dias de glória na sua história. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.